Capítulo 27. Caçando os caçadores. 10º dia da lua de sangue. Nitianeli, inverno, ano 3081 após a perdição. O estalar dos galhos e o farfalhar das folhas despertaram ela. Ela se mexeu, uma névoa branca flutuando do galho grosso sob ela. Raios de luz tênues atravessavam a copa das árvores acima, pálidos e doentios. Não havia dia nem noite em Nitianeli, apenas este crepúsculo fantasmagórico e eterno. Outro estalo fez com que ela se inclinasse sobre a borda do galho em que estava empoleirada, a cerca de 6 metros de altura no tronco da árvore. Lá embaixo, os galhos e folhas da vegetação rasteira balançavam preguiçosamente ao vento, deixando rastros de névoa branca. Um esquilo, exalando o mesmo brilho etéreo, corria pela folhagem, saltando sobre galhos caídos e pedras. Ela recostou-se, fechando os olhos por um instante. Se o sono funcionasse em Nitianeli da mesma forma que no mundo desperto, já haviam-se passado 5 dias desde que Townsend a encontrara. Estavam quase chegando à Floresta Negra. Desde que se depararam com a Borna Anga e aquele espectro, Townsend as pressionava a um ritmo exaustivo. Elas não tinham encontrado outra Borna, mas agora ela via os espectros por toda parte. A grande maioria não era como aquela que a atacara. Elas não estavam famintas. Como Townsend havia dito, eles estavam simplesmente perdidos, vagando sem rumo, com a mente confusa. Havia algo de muito triste nisso. Pouco tempo se passou com mais farfalhar lá embaixo, criaturas se movendo na vegetação rasteira, pássaros batendo as asas e cantando em coro, até que vozes quebraram a serenidade. Alguma coisa. A voz pertencia a um homem, jovem e cansado. Ele estava a uns 6 metros de distância, talvez 9. Seu coração batia forte como de um coelho e seu suor tinha um cheiro rançoso e pungente. Isso era algo novo que ela aprenderá sobre aquele lugar. As pessoas ainda suavam. A princípio, o som do coração do homem a incomodou. Então, ela sentiu o lobo rondando no fundo da sua mente, um ronronar baixo na garganta. O rastro é difícil de decifrar, mas eles passaram por aqui. A segunda voz estava muito mais perto, a poucos metros de distância. Era mais velha, mais rouca. Seu pulso estava lento, apesar da respiração pesada. O lobo dentro dela desconfiava dele. Quem você acha que encontrou o fragmento? Pouco importa. Não foi o nosso povo. Mas e se foi a Borna? E se? Acalme-se, Eias. Observe e escute. Aguce seus sentidos. A voz mais jovem não falou, mas ela percebeu a mudança em seu cheiro. Ele exalava raiva, frustração. A loba em seu sangue se ergueu, os pelos eriçados. Impeliu-a a saltar do galho, a atacar primeiro o mais velho e depois perseguir o filhote. Eles estavam caçando-a. Ela precisava caçá-los também. Não. Townsend disse para ela correr se algo viesse atrás dela. Havia muitas coisas que ela não sabia sobre aquele lugar. Muitas maneiras de algo dar errado. Se ela ficasse onde estava e não fizesse barulho, eles passariam, ela tinha certeza. Ela se inclinou para trás e pressionou o pé contra o galho, tentando se encostar mais firmemente no tronco. O galho deu um leve gemido em resposta, um farfalhar quase inaudível de suas folhas. Veja bem, Eias. A paciência é uma virtude. Os pelos da nuca de ela se eriçaram, e ela se inclinou sobre o galho para ver um homem de cabelos grisalhos olhando para ela da base de uma árvore próxima. Ela se virou bruscamente, pressionando o corpo contra o tronco da árvore, com o pulso acelerado. O bater de asas batia ao vento. Um gavião pousou no galho em frente a ela, a cabeça inclinando-se de um lado para o outro, os olhos fixos em ela. A crista da ave era de um laranja ferrugem, suas asas listradas de preto e branco. Ele a encarou por um instante, depois soltou um grito agudo que subia e descia. Ela se impulsionou para trás o máximo que pôde sem cair, mas a criatura saltou do galho e mergulhou em sua direção, com as garras estendidas e um rastro de luz branca. A loba dentro dela tomou conta, e ela brandiu a mão. Suas unhas se alongaram e endureceram, garras rasgando a asa do falcão e penetrando em seu peito, ossos ocos estalando. O golpe despedaçou o gavião, que se chocou contra um galho, inerte, e caiu como uma pedra, com as penas flutuando em seu rastro. Um uivo veio de baixo. Mas, enquanto o gavião caía, ela perdeu o equilíbrio e escorregou do poleiro. Ela se agarrou, suas garras abrindo sulcos na casca do galho. Por um instante, pensou que aguentaria, mas então suas garras rasgaram a madeira e ela caiu. Um galho grosso tirou o ar de seus pulmões. Ela girou, luzes brilhantes e sombras rodopiando diante de seus olhos.
Ela se chocou contra outro galho e, em seguida, caiu no chão. Com força. A cabeça de ela girava, estrelas passando diante de seus olhos enquanto ela jazia de costas, ofegante. Seus pulmões ardiam e todo o seu corpo latejava. Ela mal conseguia se mexer, mas o lobo dentro dela uivava, exigindo que ela se levantasse. Ela se ergueu com dificuldade, ignorando os gritos do seu corpo. Vozes flutuavam, abafadas e fracas. Cadal, não! Algo atingiu o peito de ela com força, fazendo-a ricochetear no chão duro. Dedos se fecharam em torno de sua camisa, apertando-a com força, e então alguém se ajoelhou sobre ela. Você o matou. A visão de ela ainda estava turva, mas o rosto acima dela era todo anguloso, nítido e elegante. Olhos âmbar vibrantes brilhavam através da névoa. Vou fazer isso devagar. Ela soltou o lobo. A névoa vermelha familiar tingiu sua visão, e antes que pudesse pensar, suas garras estavam cravadas no pescoço do homem que se ajoelhava sobre ela. Ela sentiu as vibrações da tentativa dele de gritar, mas tudo que saiu foi um gorgolejo, sangue branco e luminoso jorrando de seus lábios. Ela o arrastou para mais perto, as garras rasgando sua pele, então abriu as mandíbulas e arrancou sua garganta, cuspindo um pedaço de carne na terra. O homem caiu no chão ao lado de ela, com sangue branco jorrando da ferida. Ela olhou novamente nos olhos do homem, sua cabeça já não girava mais. Era o mais jovem dos dois. Mais criança do que homem. No máximo 14 verões. Seu estômago embrulhou, mas ela se controlou. Não tinha tempo para divagar. Podia sentir o coração do homem mais velho, o pulso acelerando, ficando cada vez mais forte. Ela rastejou para trás, sacudindo as estrelas dos olhos. O homem mais velho apenas ficou parado, encarando o corpo do menino. Ele não disse nada, não se moveu um centímetro, mas ela podia sentir a mistura amarga de tristeza e raiva que emanava dele. Ela cambaleou, levantando-se e se apoiando em um tronco áspero de árvore. Sua cabeça girou novamente com a mudança repentina de posição, e seu estômago revirou. A cada instante, mais dores e incômodos se instalavam em seus ossos, enquanto a euforia da queda diminuía. Algo mudou no ar, uma alteração no cheiro. O olhar do homem mais velho se voltou para ela, suas pupilas dilatando, a cabeça inclinada para o lado. Os pelos da nuca de ela se eriçaram, sinalizando apenas um instinto: correr. Ela disparou pela mata, meio correndo, meio cambaleando, as pernas desobedecendo como as de crianças mimadas, ainda abaladas pela queda. Ela escalou árvores caídas e rasgou a densa folhagem, sem nunca olhar para baixo, guiada por seus instintos. O lobo estava no controle. Ela não precisava olhar para trás para saber que o homem a perseguia. Podia ouvir cada movimento dele, sentir sua fúria. Em qualquer outra situação, teria se virado e lutado, mas a loba se recusava. Quem quer que fosse aquele homem, ele vira ela despedaçar aquele garoto e ainda perseguia como um predador perseguiria uma corça em fuga. Algo em seu cheiro lhe dizia que ele era muito mais perigoso do que ela. Um grito estridente irrompeu à esquerda de ela. Ela se virou a tempo de evitar o gavião que passou voando por ela, com as garras prontas para atacar. A criatura girou no ar e desapareceu entre duas árvores. Antes que ela pudesse se recompor, o gavião caiu de cima, gritando. Ela não foi rápida o suficiente. As garras da ave se enrolaram em seu antebraço e cravaram-se na carne. Ela gritou e caiu no chão, quicando e parando com um estalo. As garras do gavião apertaram, afiadas como navalhas, e ela gritou novamente. A criatura rasgou a camisa de ela com o bico, arrancando um pedaço de carne de seu ombro. Ela reagiu com o braço livre, cravando as garras na ave e apertando com toda a força que tinha. Ossos estalaram, mas as garras da ave continuaram a cortar seu braço. A névoa vermelha consumiu ela, e ela arremessou o falcão contra o tronco de uma árvore, suas garras esmagando sua estrutura oca, uma névoa branca fantasmagórica subindo ao ar. Repetidamente, ela golpeou até que a ave não passasse de ossos estilhaçados e penas manchadas de sangue. Ela rolou de costas, com o corpo todo latejando e sangue branco prateado escorrendo dos ferimentos no antebraço e no ombro. Ela rastejou para trás apoiando-se nos cotovelos, mas o homem mais velho estava sobre ela em segundos. Ele pairava sobre ela, a cabeça inclinada para o lado, com mais 3 gaviões empoleirados em galhos acima dele. O homem tinha cabelos longos e grisalhos, o corpo magro, a pele marcada pelo tempo. Seus olhos eram de um amarelo antinatural, as pupilas enormes e negras como brasas. O suor escorria da ponta do seu nariz enquanto ele soltava um suspiro lento. Fenrir então. Vocês, cães, nunca parecem morrer facilmente. Quem?
ela engoliu em seco, tentando umedecer a boca seca com um pouco de saliva. Quem é você? Não importa, garota. Os mortos não têm utilidade para o conhecimento. Não entendo. Ela fez uma careta, envolvendo os dedos na ferida que sangrava. Por quê? O homem bufou, uma gota de suor escorrendo do nariz e caindo no pescoço de ela. Ele levantou o pé e pisou com força na perna dela. Ela gritou, sentindo a carne se rasgar como se tivesse sido cortada por facas. Ela lançou-se para frente desesperadamente. Ela não ia simplesmente deitar-se e esperar pela morte. Ela desferiu um golpe com a mão direita na perna do homem, mas ele acertou um soco no rosto dela, fazendo com que sua cabeça fosse jogada para trás, sua visão embaçando e suas pálpebras caindo. Por que fazemos qualquer coisa, garota? O homem falou com um tom calmo e sereno, como se fosse apenas mais um dia, apenas mais uma vida que ele iria extinguir. A cabeça de ela pendeu para a esquerda, atordoada, e ela viu que ele estava descalço. A pele de seus pés nos variava entre a carne humana e uma textura enrugada e curtida, adquirindo um tom amarelado. Seus dedos estavam dobrados e curvados, longas garras negras afundando na terra. Para que conste, não sinto nenhum prazer nisso. Com as pálpebras semicerradas e a cabeça latejando, ela viu o homem se curvar e erguer uma grande pedra nos braços. Guerra é guerra. Por favor, ela conseguiu murmurar, com o gosto de sangue na língua. Você não precisa. Sim, o tom do homem mudou, elevando-se. Seu pulso acelerou, e um leve toque de medo transparecia em seu odor. Ela estremeceu ao ouvir o som da pedra atingindo o chão a poucos metros de distância. Foi então que ela percebeu o outro aroma no ar, ouviu a outra batida do coração. Havia algo familiar naquele cheiro, mas ela não conseguia identificar o que. Um rosnado baixo foi seguido por estalos de galhos, farfalhar de folhas e passos pesados. Então houve silêncio enquanto ela oscilava entre a consciência e a inconsciência, com a cabeça girando. Ela não sabia quanto tempo ficou deitada na terra antes de conseguir se arrastar até o tronco de uma árvore. Sangue branco ainda escorria dos profundos cortes em seu braço esquerdo, e sua perna estava praticamente na mesma situação. A faixa que o gavião arrancara de seu ombro latejava, sua cabeça pulsava e seu nariz parecia ter sido quebrado pela terceira vez. Teria sido mais fácil para ela listar quais partes do corpo não doíam do que o contrário. Ela grunhiu, endireitando as costas contra o tronco da árvore e se erguendo um pouco mais, depois começou a rasgar tiras da camisa com uma garra para fazer curativos nos ferimentos. Havia muitas perguntas para as quais ela não tinha respostas. Os ferimentos poderiam infeccionar em Nichanelli? A perda de sangue seria fatal ali? As plantas e flores daqui seriam iguais às do mundo dos vivos? Teriam as mesmas propriedades curativas? Seus ferimentos neste mundo poderiam se manifestar no outro? O pensamento daquela última coisa fez um arrepio percorrer sua espinha. Ela a empurrou para um canto escuro da mente e a trancou. Pensar nisso não lhe faria bem algum. Sua mãe sempre a ensinara a se concentrar nas coisas que podia controlar, em vez de se lamentar pelas que não podia. Estanque o sangramento. Trate os ferimentos que puder. Lide com o resto conforme for surgindo. Ela se lembrou de sua mãe dizendo essas palavras depois que Joran Brock caiu de um cavalo e quebrou o fêmur. Todos disseram que era um milagre Joran ter sobrevivido, quanto mais ter voltado a andar. Se você estiver muito ocupada se preocupando com algo que pode acontecer, é mais provável que não perceba algo que está acontecendo. Medo e pânico. Esses são os verdadeiros assassinos. Ela grunhiu enquanto apertava uma tira de linho em volta dos ferimentos no braço, com sangue branco escorrendo. Ela ficou sentada ali por um tempo que pareceu uma hora, mas que poderia ter sido metade ou o dobro desse tempo, até que um aroma familiar pairou no ar, seguido por uma voz familiar. Eu te disse para correr. Townsend saiu da floresta encoberta pelas sombras, seus vibrantes olhos azuis brilhando na luz branca, suas pupilas reduzidas a fendas. Eu corri. Não funcionou. Bom, você está viva. Townsend ajoelhou-se diante de ela, examinando seus curativos improvisados. Não, obrigado. Você já é uma mocinha. Não precisa que eu fique aqui segurando sua mão. Consegue andar? Eu não tenho certeza. Vamos descobrir. Townsend passou um braço em volta das costas de ela e a ajudou a se levantar, recebendo muitos grunhidos e gemidos como recompensa pelo esforço. Uma dor aguda percorreu a panturrilha de ela quando ela apoiou o peso no pé esquerdo. Isso serve, disse Townsend, afastando-se e observando ela. As feridas cicatrizam mais rápido aqui, contanto que não sejam fatais. Se começarmos a nos mexer agora,
você estará bem em algumas horas. Infecção. Townsend balançou a cabeça. Virou-se, deixando ela encostada numa árvore próxima. A mulher ajoelhou-se junto às marcas de garras no chão, observando o sangue branco grudado na terra. Levantou a cabeça. A outra. Não tenho certeza. Eu não conseguia ver. Achei que ele ia me matar, mas aí apareceu outra coisa e o espantou, eu acho. Como você sabia que eram dois? Bem, disse Townsend, esfregando a terra, além da marca de garras no solo, aquele que encontrei numa poça de sangue era muito jovem. Veti jamais enviaria um Eyas para uma caçada sozinho. Principalmente não para caçar um fragmento. Eles saberiam que haveria outros à espreita. Um Eyas. O homem mais velho disse isso. O que significa? Townsend se levantou. É assim que o clã Vetir chama seus filhotes. Os filhotes que ainda não emplumaram. Vetir, repetiu ela. O falcão. Por que tentar me matar? Eles nem sabem quem eu sou. O que eles ganhariam com isso? Não se trata do que eles ganhariam, mas do que os outros perderiam. Como eu disse, nosso povo está dividido em muitas facções. Alguns lutam simplesmente para sobreviver, outros se apegam aos costumes antigos e alguns buscam um futuro melhor. É provável que estivessem procurando para ver se você era um filho de Vetir. Quando viram que não era, bem. Mas não somos da mesma linhagem sanguínea e você não tentou me matar. Por quê? Isso não significa que eu não tenha desejado. Townsend sorriu. A Mackay quer construir um futuro onde estejamos juntos. Vetir não. Townsend colocou a mão no ombro de ela. Não se preocupe com o garoto. Almas muito mais jovens morreram nesta guerra, e almas ainda mais jovens continuarão a morrer. Caçadores de Vetir não são presas fáceis, independentemente da idade. Venha. Precisamos ir rápido hoje. Não há muitas coisas que possam espantar um caçador de Vetir, e eu não encontrei nenhum corpo no caminho. O que significa que o caçador e o que quer que o tenha espantado provavelmente ainda estão por aí.